bem-vindos ao Ear Connection, em mais esse episódio com um pouco mais de cara de plantão, né? Porque há alguns dias atrás nós tivemos aí a publicação da medida provisória número 1227, e essa medida provisória, ela trouxe alguns assuntos bastante polêmicos, né? Para dizer o mínimo, assim. Os principais assuntos que essa medida provisória trouxe à tona dizem respeito a limitações com relação à utilização dos saldos credores de PIS e COFINS, trouxe também algumas questões envolvendo a utilização de benefícios fiscais e também uma outra questão envolvendo o ITR, e a medida provisória também deliberou a respeito da cobrança do ITR e da competência dos municípios e dos distritos federais e do Distrito Federal também na cobrança desse imposto. Eu quero só deixar claro, antes da gente começar aqui, que nós não vamos tratar com profundidade a questão do ITR. Tá? A gente vai falar mais sobre os benefícios fiscais e sobre os créditos de PIS e COFINS, porque afinal são essas as questões mais quentes, né, envolvendo a publicação da medida provisória. Então, eu estou aqui com o Marcelo Leal, da IRCO Rio de Janeiro, também estou com o Thiago Leda, da IRCO São Paulo. Eu sou o Paulo Benite, da IRCO Irashima. Pessoal, vamos começar falando aí sobre a questão dos benefícios fiscais. Eu acho que, antes de tudo, né, Marcelo, não sei se você quiser fazer um apanhado geral a respeito do conteúdo da medida provisória e já emendar falando sobre a questão dos benefícios fiscais, e a gente vai trocando uma ideia na medida com que a conversa for avançando. Bem-vindo a todos, a todas que estão aqui conosco para debater esse tema bastante palpitante e caiu nessa semana no mundo tributário. Como nós vimos, a MP 1227 trouxe ali 3 grandes temas, pautas que estão mexendo ali com o coração dos contribuintes. Falando desse especificamente, dos benefícios fiscais, ele basicamente trouxe ali uma nova obrigação acessória e também uma certa insegurança para os contribuintes. Qual é o contexto disso tudo, né? O mercado está até chamando esse movimento feito pelo governo de revanchismo. O que é isso? O governo ele teve ali uma perda de arrecadação em função de alguns temas que o Supremo julgou de forma favorável para os contribuintes. E desde então, com aquela meta, aquele objetivo de perseguir o déficit zero, o governo vem tentando, de outras formas, conter a perda de arrecadação que ela teve lá com a tese do século, com a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Com isso, o governo já vem sinalizando que, olha, tudo bem, eu perdi esse tema, mas eu vou tentar ao máximo mitigar a minha derrota. Ele compensa numa MP anterior o máximo que um contribuinte pode, via Decomp, deixar de pagar, deixar de ter de desembolso. Então, olha, as compensações agora vão ter um teto, um limite. E agora, com essa MP 1227, ele traz novos entraves. Falando especificamente dos benefícios fiscais, o que nós vimos de novidade? Basicamente, os contribuintes agora eles vão ter que informar a Receita Federal do Brasil por meio de uma nova declaração eletrônica, segundo a lei simplificada, as renúncias, benefícios, imunidades de natureza tributárias. E o contribuinte faz juiz. Quais benefícios, quais isenções, ainda não sabemos. A própria lei sinaliza que isso vai ser objeto de regulamentação posterior pela Receita Federal do Brasil. Além disso também, a própria periodicidade dessa declaração, a forma, isso vai ser objeto também de norma posterior. Mas aqui vem um ponto que vai mexer bastante com a gente, né, com todo mundo que é BPO, com os contribuintes, que é o crédito tributário correspondente, ou seja, se você, por exemplo, é uma associação privada sem fins lucrativos, se tem lá a isenção do artigo 15 da Lei 9532 de 97. Imagine que esta federal escolheu esse seu benefício. O que você vai passar a fazer? Você vai ter que apurar os seus tributos como se benefício não tivesse
e informar o quanto que você deixou de arrecadar em função daquela norma isentiva. Ou seja, você vai ter que ter quase que 2 trabalhos. O trabalho, a contabilidade, o BPO, típico de uma associação sem fins lucrativos, mas também vai ter que dar a informação para o fisco qual teria sido a sua tributação se não fosse agraciado pela norma isentiva. Tem mais assuntos, né? Tem mais polêmicas nos benefícios fiscais, mas vou passar a palavra para o meu colega Tiago. Estou curioso para saber também as impressões dele em relação a essa parte, esse tema, essa polêmica. Sei que já que o Tiago escutou ali a coletiva de imprensa da Receita Federal e talvez possa trazer aqui mais informações, um pouco desse contexto, né? O que você acha, meu amigo, em relação a esse ponto aí, essa novidade que o fisco nos brindou? Obrigado, Marcelo. Olá, Paulo, Marcelo e nossa audiência. Eu percebo, Marcelo, que essa MP, estou em concordância com você, ela me parece um revanchismo do governo para algumas derrotas, né, que ele veio sofrendo no STF, muito embora o discurso oficial na coletiva de imprensa seja de que essa MP ela tem o propósito de promover um reequilíbrio fiscal, né, em decorrência da manutenção do incentivo da desoneração da folha, né, da CPRB. Muito embora, o Marcelo e Paulo, esse tema não esteja ainda definido. O assunto está correndo ainda do âmbito do Supremo Tribunal. Não temos ainda uma definição se o benefício da desoneração da folha vai vigorar até o final desse ano, se vai ter uma lei, né, que garanta a manutenção desse incentivo para os anos seguintes, mas o governo já vem anunciando que essa MP ela é uma contrapartida à manutenção desse benefício, né? Alguns temas aqui dessa MP me chamaram bastante atenção. Com relação à obrigação acessória que você bem mencionou, as multas, elas são, ao meu ver, um pouco demasiadas, né, para os contribuintes que não promoverem a entrega ou declararem ali informações inexatas. As multas, elas se assemelham muito às multas que são previstas no projeto do SPED fiscal, né, do SPED de contribuições. E aí, então, é um sinal de alerta aqui para os contribuintes e para os BPOs que vão ter mais essa obrigação acessória a cumprir, com risco, né, de sofrerem essas penalidades, né. Eu também estive acompanhando, Marcelo, ainda dentro desse contexto, né, de como o mercado está reagindo a essa MP. Algumas entidades representativas de classe já se manifestaram assim de forma bem veemente, bastante contrárias a essa medida. A principal alegação é que isso vai prejudicar bastante o fluxo de caixa de alguns setores. Isso a gente consegue presumir, né, pelo próprio texto da MP, que os exportadores, por exemplo, serão bastante prejudicados, não vão conseguir, talvez, dar vazão a esse acúmulo de créditos que até então era feito nessa compensação cruzada entre o PIS e COFINS com outros tributos federais e que agora fica impossibilitado. E também setores farmacêuticos, de petróleo, os que usufruem de créditos presumidos também, já vi algumas manifestações bastante contrárias. Inclusive a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, eles soltaram uma nota técnica também sobre essa medida, alertando para os potenciais aí, efeitos negativos que o setor agropecuário vai poder ter com aumento de custos, consequentemente até um eventual aumento de preços. Então, também para não me alongar muito aqui nessa minha exposição inicial, acho que ninguém ficou satisfeito com essa medida, né? Ela realmente vem gerando bastante negatividade aqui no mercado. Essa é a minha percepção. Perfeito. E tem ainda as outras barreiras para usufruir o benefício fiscal, porque hoje, né, basicamente é a lógica do tributo sujeito a lançamento por homologação. Se você entende que faz jus ao benefício fiscal, como regra geral, tirando alguns específicos como retroindustrialização, você coloca lá no SPED que você é uma entidade isenta, uma entidade imune, e você já declara
os seus tributos, apura-os de acordo ali com aquela norma isentiva. Hoje, você vai ter que agora, a partir dessa norma, você terá que pedir para a Receita Federal, vai instruir um processinho e você vai pedir para usufruir esse benefício fiscal. E ela vai falar se você tem direito ou não. Isso, aparentemente, até poderia, como um contraponto, né, para tentar aqui ser um pouco mais otimista, né, um copo meio cheio, pensar que traz mais segurança jurídica, porque agora você vai ter o fisco dizendo, de fato, você faz jus a esse benefício. O contraponto que eu faço apenas é o seguinte: a própria lei diz que a Receita Federal, muito provavelmente através de uma IN, vai regulamentar esse tema. Ela vai trazer os requisitos, formas, só que ela já fala assim: independentemente da posterior regulação, eu, lei, estou trazendo aqui quais requisitos eu entendo que o contribuinte, para fazer jus a benefícios fiscais, deverá obedecer. Primeiro, regularidade fiscal e previdenciária. Isso aqui já vai atrapalhar muita gente, porque aí você vai ficar numa lógica circular. Sem um benefício fiscal, eu vou ter uma carga tributária que eu não consigo suportar, e aí eu que estava inadimplente, mais dificuldades financeiras ficarei, aí que eu não consigo quitar minhas dívidas, e acabou. Você basicamente coloca ali um fim trágico para aquele empreendimento. Então, o primeiro requisito: certidão de regularidade fiscal e previdenciária. Segundo requisito: é tudo bem, ausência de sanções por improbidade administrativa, crimes ambientais ou atos de corrupção. Check. Adesão ao domicílio tributário eletrônico e a regularidade cadastral. De todos esses requisitos, o que mais me incomoda é a certidão de regularidade fiscal para qualquer requisito. Fazendo um esforço aqui imaginativo, imagina só, você tem ali uma entidade sem fins lucrativos, você tem, né, essa experiência de trabalhar com entidades assim, e tem uma dívida ainda em aberto. Ela vai perder aquela isenção, por exemplo? Não vai poder mais fazer jus a uma isenção porque ela está com uma dificuldade momentânea? Aí vai ter que pagar toda uma carga tributária que ela nem provisionou, nem está no forecast, aquilo nem estava na precificação dela, porque momentaneamente ela teve uma dificuldade e perdeu a certidão? Eu acho que esse é um ponto que vai ser bastante importante para os contribuintes passarem a analisar. O que você acha, Paulo? Não sei se você já tem uma opinião formada em relação a isso. Na medida com que você falava, Marcelo, e o Thiago também, eu ficava só pensando, né? Com relação à questão do adimplemento, né? A empresa ela precisa estar em dia com os seus débitos tributários. A gente vê que hoje em dia há muitos contribuintes que adotam como uma estratégia de negócio mesmo a inadimplência tributária para fins de fluxo de caixa, porque posteriormente eles já provisionam a inclusão desses débitos em um programa de parcelamento, por exemplo, né? Mas você concorda que se existe uma estratégia relacionada com o não pagamento de tributos, porque há a possibilidade de incluí-los num programa de parcelamento, essa estratégia ela poderia se tornar inviável a partir do momento que eu perderia acesso ao meu benefício fiscal, uma vez que eu devo estar adimplente 100% do tempo. Eu não sei se faz sentido isso que eu falei, sabe, Marcelo, mas... Eu nem diria assim, Paulo, assim, o contribuinte que, na minha opinião, ele já parte do pressuposto que ele ficará inadimplente, e isso faz parte da estratégia de negócio dele, contar com parcelamentos, eu até diria que desse contribuinte, abre aspas, eu não teria muita pena, digamos. Eu tenho pena do contribuinte que paga em dia. Mas acontece de você, por N motivos operacionais, ou até mesmo que foge do seu controle, você ficou ali inadimplente durante um tempo, um pequeno período de tempo. Imagina se isso for impeditivo para usufruir um benefício. Não sei. É prematuro também chegar a conclusões. A gente está aqui só ventilando hipóteses, porque a gente não viu ainda a regulamentação. Mas, sem sombra de dúvidas, eu concordo contigo, Paulo, que mais do que nunca nossos clientes deverão ter essa preocupação. Perceba que são mecanismos indiretos de cobrança de tributo. Você coloca o mercado para fiscalizar.
O próprio contribuinte vai ser o seu auto-fiscal. Você não quer pagar? Beleza, cuidado lá com o teu Reidi, com o teu Padis, com o teu Repetro. Cuidado com os teus benefícios, porque talvez você os perca. Então, assim, mais do que nunca, os contribuintes, inclusive, Paulo e Thiago, vão ter medo de discutir alguns temas no judiciário. Né? Nós temos clientes que, às vezes, olham alguns temas, algumas teses sendo debatidas, e eles têm receio do tipo, caramba, mas eu vou entrar, vai sair uma liminar, não posso deixar de pagar, porque eu não posso ficar sem certidão. Então, cada vez mais você vai criando ali um sistema a favor do próprio fisco que, de forma diretas e indiretas, trabalham em prol da arrecadação. Esse é um ponto que eu percebi com esses requisitos ali, faz parte de uma política fiscal muito bem organizada ali, pelo menos sob a ótica fiscalista. Perfeito. E só aproveitando o gancho aqui do Marcelo, a gente também não sabe, né, Marcelo, até que ponto o governo vai ser tolerante com essa inadimplência ou essa irregularidade cadastral para caçar ou revogar o incentivo fiscal do contribuinte. Então, vamos imaginar que o contribuinte, como você mencionou, o que acontece por vezes na operação, fica com algum tributo em aberto ou alguma irregularidade em seu cadastro. Qual que é o prazo, né, que o governo vai dar para o contribuinte promover essa autorregularização antes que sejam cassados ou revogados os seus benefícios fiscais, né? Esse também é um ponto que a gente vai ter que aguardar para ver. Né? E o fato que vai ter mais trabalho para o BPO, né? Surgiu uma nova obrigação acessória e não é só preencher, vai ter que apurar tributo de empresas talvez que você não apurava. Imagina só, você é o exportador, até fazendo um gancho com outro problema. Aí não sei, né? Tem lá a imunidade de PIS/COFINS sobre as receitas de exportação. Será que isso vai estar dentro? Porque a lei fala de imunidades também. Aí imagina que o governo vai querer saber o quanto que você pagaria de PIS/COFINS. Aí você fica lá, caramba, peraí, se eu sou imune, então eu sou do regime cumulativo, mesmo estando no real. Aí, mesmo assim, vou ter que ficar apurando como é que seria meu PIS/COFINS se imune eu não fosse, mas eu sempre serei imune. Você criou um ônus, né? Um trabalho. O Brasil já era o campeão de horas de trabalho necessárias para que você ficasse em full compliance com as obrigações fiscais. A gente colocou mais trabalho ainda para o contribuinte, né? E para a gente como um todo que labuta nessa seara. E precisava disso. É que o fisco não tinha outras ferramentas que ele próprio poderia obter essas informações. Perceba que ele tem interesse em saber o quanto que ele está abrindo mão, em tese, de renúncias tributárias, isenções. Aí o que ele faz? Ele coloca ali esse ônus para o próprio contribuinte. Não me parece que seria o caminho mais adequado. E Marcelo, a Receita, o governo, ele já tem, por prática, publicar os benefícios fiscais que são usufruídos em âmbito federal pelos contribuintes. Né? No próprio site do governo, há essa publicação, que é pautada na portaria da Receita Federal 319 de 23. Então, o governo ele já tem um mapeamento, vamos dizer, bastante amplo dos benefícios e dos incentivos das imunidades, enfim, que as empresas estão utilizando. Me parece que o governo quer capturar eventuais resíduos aí, né, eventuais benefícios que não estão dentro ali da sua visibilidade, mas com isso está criando, de fato, um ônus para os contribuintes dos quais ele já conhece o benefício. Né? Então, de fato, e com multas, ressalto, né, bastante severas para os contribuintes que não cumprirem com essa obrigação. Até 30% do valor do benefício, é o teto, né? 30% do valor do incentivo fiscal detido lá, que você, enfim, né, tá tendo lá de benefícios, a multa pode chegar até 30% desse valor. Pelo amor de Deus, né? Se isso não é confiscatório, mas, de novo, mais judicialização, né? Mas, Paulo, não é só isso que a MP trouxe, né? Você falou que tem mais assunto? Não é possível. Mais assuntos. Mas, por incrível que pareça, tem mais assuntos. E só lembrando, né, pessoal, que quando a gente dá uma olhada na exposição de motivos lá da medida provisória, você percebe, mesmo nessa parte que fala exclusivamente dos benefícios fiscais, você percebe o ânimos de quem publica a medida provisória, no sentido de que é necessário você apertar o cerco aos contribuintes
que gozam de benefícios fiscais, justamente com a intenção de você conseguir podar alguns benefícios de determinados contribuintes. Então perceba que não existe um viés de estabelecer uma burocracia, estabelecer um compliance para que todo mundo fique na mesma página. Não. A ideia é justamente, ela é uma política com um viés excludente, eu acho, sabe? Porque você está aumentando a burocracia justamente com a intenção de tirar um ou outro da jogada, né? De tirar um ou outro do aproveitamento dos benefícios. Tanto que eu até marquei aqui, em uma das partes lá da exposição de motivos, é mencionada aquela emenda constitucional número 109 de 2001, já faz um tempo já, e diz que, em um prazo de até 8 anos a partir da publicação daquela emenda constitucional, os benefícios fiscais não podem ultrapassar 2% do PIB, né, do Brasil. Então, perceba que, como estratégia para você segurar os contribuintes que estão cavalgando em cima dos benefícios fiscais, você está colocando o quê? Uma barreira burocrática gigantesca para que nem todos consigam cumpri-la, né? Então... Perfeito. Perfeito. Bom, para a gente avançar, então, o que não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Exatamente. Eu acho que esse é o mote, né, dessa medida provisória. Aí você avança no próximo tema. Aí, juntando, como foi sugerido, os dois. O que nós tivemos, basicamente, com a outra novidade? Primeiro, uma vedação, ressarcimento, compensação de saldos credores originados de concessão de crédito presumido de PiscoFins. Lembrando que esses créditos presumidos de PiscoFins não são benefícios fiscais. Na verdade, algumas cadeias produtivas, elas basicamente possuem um resíduo tributário de PiscoFins, né? Principalmente ali, exportadores e por aí vai. Esses créditos presumidos, você cria justamente para tentar anular esse resíduo tributário. Já tem ali uma vedação, esse ressarcimento desses créditos presumidos. Só que você vai além, né? O que acontece? Naturalmente, o PiscoFins não cumulativo, é disso que nós estamos falando agora, que é a outra parte, a outra novidade, você tem basicamente uma apuração de créditos que você utiliza para diminuir daquele seu débito. Créditos se relacionam àquela entrada, às entradas, que a lei permite que gerem créditos, aqueles gastos que você tem necessários para que você incorra, gere a sua receita, e o teu débito, a alíquota aplicada sobre a sua receita, que é tributável. Normalmente, o que você tem? Um débito maior que o crédito. Então você pega um menos o outro, recolhe a diferença. Contudo, algumas cadeias não seguem essa lógica. Por quê? Nós temos diversas situações onde você tem a saída não tributada. Você tem produtos que não são onerados, óleos vegetais comestíveis, produtos de cesta básica, ou você vende para indústrias que têm um benefício fiscal, repetro, industrialização, por exemplo, ou você exporta. Nessas situações, você vai ter uma saída não tributada. Você não vai ter o teu débito de PiscoFins, porque você exportou e tem imunidade, ou porque você vendeu um tipo de produto que tem uma isenção, ou você vendeu para uma pessoa que tem ali um benefício fiscal, uma isenção típica daquele setor. A sua saída está desonerada. E a pergunta que se fazia até então era, tudo bem, mas eu tenho um caminhão de crédito. E a Constituição garante que o tributo será não cumulativo. Se eu não conseguir escoar esse crédito, o PiscoFins da entrada vai virar não recuperável, vira custo. Loucura, né? E são valores elevados. Até então, o que era permitido? O artigo 49 da Lei 2050, da IN, 2055, 2021, se eu não me engano, ele permitia que esses acúmulos de saldo credores provenientes de saídas não tributadas, por isentas, saída de exportação, você podia fazer uma compensação cruzada. Pegava aquele crédito PiscoFins e aí você utilizava para compensar com débitos de outros tributos federais, inclusive previdenciários. Agora acabou. Agora a IN perde aplicabilidade em função dessa nova MP, a 1227. O que acontece? Agora você só pode pedir o ressarcimento.
priori, para quem não conhece, né, você poderia falar, mas Marcelo, ressarcimento do meu dinheiro em conta? Poxa. Você ficaria feliz, Thiago? Ficaria feliz, Paulo? Porque você não sabe quando a União... Dinheiro em conta, se fosse imediato, né? Peço ressarcimento, em 2, 3 dias cai um Pix na minha conta. Eu não estaria reclamando. Só que não é bem assim. A gente não sabe quando vai ser ressarcido ou não. Sem contar, inclusive, que eu não duvido, imagina um contribuinte que tenha, por exemplo, débitos em aberto em conta corrente. Você não vai ter compensação de ofício também, não? Provavelmente, né? Então, o contribuinte que tem um saldo credor acumulado, ele está preocupado. Porque até então ele usava aquilo no seu fluxo de caixa para pagar outros tributos e agora ele vai ter que ter o desembolso para pagar os outros tributos e esperar até um belo dia que a União resolva devolver o dinheiro do saldo credor acumulado. Eu não sei vocês, mas eu vejo essa novidade como sendo talvez a pior delas. Eu concordo, Marcelo, porque a depender do perfil de operação da empresa, esse acúmulo de créditos ele pode ser observado até em diferentes setores. É claro que tem alguns setores, como o agronegócio ou empresas exportadoras, que a gente percebe que o impacto ali vai ser mais contundente. Mas tem, por exemplo, empresas que fornecem bens e mercadorias para empresas, como você comentou, beneficiárias do REID ou do reporto ou de incentivos que garantam a aquisição desses itens com a não incidência do PIS e COFINS, e que geram acúmulos de créditos recorrentes e vão ficar sem conseguir dar vazão a esse crédito, né? Então, é um problema muito sério, né, que a SMP trouxe para essas empresas que já tinham aqui, nesse ano, o seu fluxo de caixa já projetado, já tinha o seu orçamento previsto para esse ano, e a MP, com vigência imediata, ela muda as regras do jogo e prejudica todo um planejamento que foi feito ao longo do ano para essas empresas, né? Então, o impacto, sem sombra de dúvidas, é bastante contundente. Paulo, se você quiser também comentar suas percepções, né, sobre essa mudança, serão bem-vindas. Claro, eu só gostaria de colocar aqui que quando eu vou de novo bater na tecla da exposição de motivos, pessoal, porque eu acho muito interessante a gente entender qual é as razões pelas quais essa medida provisória ela foi colocada, né? Bom, primeiro a gente tem a questão do déficit zero, né, que o Marcelo comentou. Então tudo acaba orbitando ao redor dessa ideia do déficit zero, e quando a gente vai ver a questão dos créditos de PIS e COFINS e o motivo, né, dessa nova regra, o governo ele argumenta que há um aumento muito grande nos últimos anos. Se você for observar em gráfico, né, é um aumento desproporcional na quantidade de débitos compensados com outros tributos administrados pela União, né? Então essa prática ela tem se tornado cada vez mais recorrente, e aí eles dão um dado dizendo que mais de 85% dos débitos previdenciários são compensados com créditos de outras naturezas, né? Então, seja saldo credor de PIS e COFINS, saldo negativo do imposto de renda, enfim, saldo credor de IPI, eventualmente, né? Então, a razão é justamente a de você tentar segurar um pouco, né, essa diminuição de receitas governamentais através desses saldos credores de outros tributos, porque à vista do governo, né, na opinião do governo, né, isso estaria um pouco desproporcional, estaria um pouco além daquilo que seria o limite do aceitável. Porém, a gente acaba resvalando naquela questão que o próprio Marcelo comentou anteriormente a respeito do princípio da não cumulatividade, né? Você vai, ao não conseguir escoar esses créditos, você vai acabar criando uma sistemática de absorção de custo do PIS e COFINS, né? Só que, poxa vida, se o PIS e COFINS é um tributo não cumulativo, faz sentido
né? Eu bater de frente com esse princípio constitucional da não cumulatividade só para atender as demandas do erário? Não sei se eu me fiz claro aqui, mas me parece até um pouco controverso, assim. Não, sim, Paulo. sim. Diga, por favor, Thiago. Legal. Aproveitando o gancho aqui do seu comentário, na coletiva de imprensa, o governo apresentou um PowerPoint, né, com alguns dados que supostamente sustentam, né, a justificativa dessa MP. Né? E uma tabela em si foi bem interessante, que é a tabela que mostra de todas as compensações de débitos tributários que são feitos em âmbito federal, quantos por cento vem de cada origem, né, de créditos que foram originados para essas compensações. E aí nessa tabela, o primeiro colocado são ações judiciais, com aproximadamente 30%, né, que os contribuintes usam de créditos para compensar os débitos federais. E aí o governo atacou essas compensações com a MP 1202, que foi publicada em dezembro do ano passado, que restringiu ali para os créditos de valor superior a 10 milhões a utilização, né, criou um fluxo mensal, um teto mensal de utilização desses créditos que não pode ser superados ali de acordo com a faixa de valores que o contribuinte possui. E o acho que é 1,60 avos, né, Thiago? Uma coisa assim, né? Depende do valor, né? Dependendo do valor, essa faixa começa para contribuintes que têm entre 10 milhões a 99 milhões, e aí tem uma faixa de utilização, que é em 12 meses, e aí as outras faixas vão de acordo com os valores que o contribuinte possui, né? Vão escalando. E então o governo já restringiu essas compensações por meio da MP 1202. O segundo colocado é o PIS e COFINS, com 25%. Então, créditos de PIS e COFINS são, em segundo lugar, os mais utilizados para compensação de débitos federais. E agora o governo trouxe essa medida aqui bastante restritiva para a utilização desses créditos. Então, o governo aqui, nitidamente, isso inclusive foi declarado na coletiva de imprensa, ele de fato restringiu aqui a principal fonte, né, de créditos que são utilizados hoje para compensações tributárias em âmbito federal. Sim. Segundo o governo, eles pararam por aí, né, nesses dois, porque em terceiro lugar vem os saldos negativos de imposto de renda e contribuição social. Na coletiva de imprensa foi dito que não vai se mexer nisso, é um direito bastante líquido dos contribuintes, mas aí temos que esperar para ver, né? Exatamente. E se me permitirem, né, os próximos passos, até para a gente começar aqui já, né, dar um encerramento, caminhar um pouquinho para o final da nossa explanação. Né, eu quero escutar a percepção de você dos próximos passos. Vou dar a minha. Para mim, vou até nem falar a questão do Congresso, deixar para vocês opinarem, falando só a questão da judicialização. Na minha opinião, vai judicializar. Isso daí nós já vemos um movimento de diversos escritórios, contribuintes, associações, identificando problemas possíveis nessa MP. MP tem que ter critérios de urgência e relevância, tese não teria. Foi desobedecido a não surpresa gravosa, que é um princípio constitucional. A MP já chega produzindo efeitos imediatos, né? Assim, caramba, todo aquele planejamento financeiro que você fez lá atrás foi tudo por água abaixo, como o Thiago muito bem colocou. Você tem o forecast, você já tem um fluxo de caixa projetado, você tem noção de quanto você vai pagar de tributo, rasgou do dia para a noite. Então, você não deu nenhum prazo para o contribuinte se reorganizar. Isso é um efeito pernicioso que você contratou, investiu, contraiu empréstimos, expandiu tua operação, precificou o teu produto, teu serviço, com base em premissas que o governo, com uma canetada, jogou tudo por água abaixo. Então, essa não surpresa gravosa, esse princípio foi violentado pela SMP, né? Então, vamos ver o que o Poder Judiciário falará sobre esse assunto. Além disso, também houve sim um aumento indireto da carga tributária, principalmente em relação ao PIS/COFINS, essa vedação dos créditos. E aí, muitos estão dizendo que deveria ter obedecido a anterioridade 90º.
Fora questões de isonomia, livre concorrência, enfim. Então, assim, não acaba por aqui a história, está começando apenas. Se ela for convertida em lei tal qual está, eu vejo ali um futuro de mais litígio, mais discussões, infelizmente de mais custo e insegurança para os contribuintes. Ansioso para escutar a opinião de vocês, as percepções do que vem a partir de agora. Bom, Marcelo, para finalizar aqui então, a minha percepção é que essa MP ela não vai passar do jeito como ela está redigida aqui no filtro do Congresso. Tá? Eu percebo que tem muitos senadores e deputados fortemente contrários a essa medida. Inclusive, essa MP, salvo me engano, recebeu um apelido de MP do fim do mundo, né? Salvo me engano, foi esse o apelido que ela recebeu aí na Câmara dos Deputados e no Senado. Há representantes muito fortes do agro, né? A bancada rural é muito forte no Congresso, então eu creio que ela deverá ser desnaturada ou haverá alguma negociação para que ela fique mais equilibrada, né? Em razão dos contribuintes. Mas é só uma percepção minha, né? Não sabemos aí o que virá pela frente. Perfeito. Eu faço das palavras de vocês as minhas também. Com relação à questão da judicialização que o Marcelo comentou anteriormente, a gente já tem observado isso em outros assuntos, né? Porque aqui, pessoal, quando a gente fala da questão do déficit zero e que todas essas novas normas tributárias elas estão orbitando essa questão, a gente está falando aqui da MP porque ela foi a alteração mais recente, mas houve outras coisas que aconteceram há pouco tempo atrás, que também geraram uma baita polêmica. Por exemplo, aquela questão das receitas de subvenção, né? A restrição das receitas de subvenção e o retorno daquela discussão a respeito dos incentivos para custeio, incentivos para investimento e tudo mais. Então você percebe que muitos contribuintes estão judicializando essa matéria, sendo ela convertida em lei, já não é nem MP mais, mas ela já foi convertida em lei, né? Então eu acho que o assunto da MP 1227 vai caminhando para o mesmo sentido, vai rumando para o mesmo sentido. Se ela não for aprovada pelo Congresso de maneira um pouco mais abrandada, igual o Thiago falou, muito provavelmente a gente vai ter um volume imenso de judicializações ao redor desse assunto. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente aqui a companhia de vocês, sempre muito bom conversar, uma pena que o tempo é curto, o tempo não espera, mas enfim, a gente vai voltar de repente com esse assunto para falar um pouco mais dele na medida com que ele for avançando. Obrigado, Thiago. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado, tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima. Paulo. Tchau, Abraço. tchau. Abraço.